Imagine descobrir que a pessoa com quem você compartilhou sua vida por 35 anos, na verdade, era alguém que assumiu a identidade de uma outra pessoa. Isso aconteceu comigo. Passei 35 anos casada com meu marido, e de repente, ele desapareceu sem deixar rastros. Quanto mais eu procurava por respostas, mais estranha a situação se tornava. No dia 4 de abril de 1993, minha filha e seu marido estavam passando por uma ponte e viram o carro de seu pai, Carlos Augusto, meu marido. O carro estava parado na faixa de acostamento. Minha filha decidiu parar para ver o que poderia estar acontecendo. Para sua surpresa, não havia ninguém dentro do carro e nem por perto. Ela então decidiu me ligar. Eu não tinha notícias do meu marido por mais de 16 horas. Como ele trabalhava com vendas e visitava clientes em várias cidades, eu imaginava que ele voltaria em breve. No entanto, com o carro abandonado, comecei a me preocupar. Iniciamos uma busca por Carlos, inclusive nos hospitais de toda a região, mas não o encontramos. Decidi entrar em contato com a polícia, que foi até o carro que estava trancado, e não havia evidências de nenhum problema. No entanto, a polícia continuou a busca. Após alguns dias, uma pista surgiu. Carlos havia almoçado em um restaurante que ficava a cerca de 1 quilômetro de onde o carro foi encontrado. Comecei a temer o pior. Conforme as buscas continuavam, a história do desaparecimento do meu marido chegou aos jornais e noticiários. Graças a toda essa repercussão, começaram a surgir testemunhos. Testemunhas afirmaram ter visto alguém parecido com meu marido pedindo carona. E comecei a questionar se ele não tinha dado algum surto ou tinha nos abandonado. Isso era estranho, já que vivíamos muito bem. Tínhamos 5 filhos e 4 netos. E ele era extremamente carinhoso com todos nós. Por que ele deixaria uma vida para trás? Por que abandonaria seus medicamentos, seus pertences? Então o tempo passou. 1 ano desde o seu desaparecimento. Não tínhamos mais esperança. Procuramos então um advogado para solicitar uma declaração de presunção de morte para meu marido. E devido à situação, o pedido foi concedido. O problema é que para prosseguir precisariam de alguns documentos do Carlos. Depois de muita busca, descobri que não havia nenhum registro de nascimento com o nome do meu marido, Carlos Augusto de Almeida. Não encontrei nenhum documento anterior ao nosso casamento. Era como se ele não existisse. Depois de não encontrar documentos do meu marido anteriores ao casamento, começamos a pensar que ele tinha fugido. Não havia nenhuma pista. Apenas em 27 de maio de 1995, o dia que mudou toda essa história, literalmente do outro lado da Argentina, a polícia registrou o desaparecimento de um vendedor chamado David Emanuel. O homem tinha características idênticas às de Carlos e estava vivendo em uma pensão por 1 ano. Um amigo registrou seu desaparecimento, pois ele tinha saído em uma viagem de negócios e não havia retornado. A polícia obteve uma ordem para revistar seu quarto na pensão. E adivinhem o que encontraram? Autoridades encontraram uma foto do meu marido segurando um de nossos netos nos braços. Evidência suficiente para confirmar que Carlos e David eram a mesma pessoa. Mas Carlos dessa vez não havia sumido. Após um tempo ele voltou de sua viagem e descobriu que a polícia havia entrado em seu quarto. Quando soube disso, decidiu fugir novamente. Estava claro que algo em seu passado o motivou a desaparecer mais uma vez. O caso do meu marido se tornou notícia em todos os meios de comunicação, levando ao seu reconhecimento nas ruas em 1996. A polícia o encontrou e ele revelou seu verdadeiro nome, Ricardo de Assis Andrade. O motivo de seu desaparecimento estava relacionado ao seu antigo emprego em 1957, quando tinha 26 anos, e foi acusado de ter matado um colega de trabalho naquela época. No entanto, ele não havia cometido esse crime, mas tinha medo de ser condenado por um crime que não cometeu. Então fugiu. 4 anos depois, quando já era Carlos Augusto, ele me conheceu e construímos uma família juntos. O que Carlos não sabia era que após 35 anos, não havia mais acusações contra ele. Ele explicou que estava prestes a apresentar um pedido de aposentadoria e precisava dos documentos. Então decidiu fugir. Uma ação desnecessária, já que poderia ter nos contado a verdade. Teríamos tentado resolver da melhor maneira possível. Após prestar depoimento à polícia, ele foi libertado e voltou para casa pedindo desculpas pelo que fez. Mas não foi fácil. Todos nós nos sentimos enganados. Apesar disso, estávamos dispostos a seguir em frente e deixar para trás toda essa angústia.